Olá, meu nome é Gabriel e hoje, junto com meus colegas de faculdade, iremos ensinar para vocês um pouco sobre a fatoração. O que é a fatoração? Ela consiste basicamente em escrever uma expressão algébrica em forma de produto, ou seja, a gente decompor um elemento. Resumindo, na solução de alguns problemas que envolvem expressões algébricas, a fatoração é extremamente útil, pois ela simplifica a expressão trabalhada. E é isso que vamos mostrar para vocês nesse vídeo. Antes de começarmos, é importante lembrar que tudo o que sabemos hoje em dia exigiu muito esforço e não foi facilmente descoberto. Todo conhecimento armazenado ao longo do tempo e hoje compilado e organizado é fruto de uma longa trajetória de descobertas, desafios e compartilhamentos, que facilitam e muito nossa vida hoje em dia. O método de fatoração surgiu do desenvolvimento algébrico dos árabes, ainda lá no século IX, passou por diversas representações simbólicas, até atingir o modelo vigente na atualidade. Os cálculos com letras foram desenvolvidos entre os séculos XVI e XVII, lá na Europa. A fatoração se destacou muito nesse cenário, e os matemáticos da época passaram a utilizá-las nas resoluções das equações. Mas e hoje em dia? Onde usamos a fatoração? Sua principal função é facilitar a resolução e a visualização de algum problema. Porém, em muitos exercícios, só é possível encontrar um resultado caso ocorra a fatoração, por isso de sua importância. Agora, iremos passar alguns exemplos e explicar para vocês um pouco mais sobre a fatoração, para que vocês possam entender. Olá, eu me chamo Gabriel e agora veremos os principais métodos de fatoração e os produtos notáveis. Num primeiro momento, vamos aprender fatoração por evidência e fatoração por agrupamento. Ao longo dos slides eu irei efetuar uma breve justificativa geométrica para proporcionar um melhor entendimento a todos. Certo? Então essa parte aqui será de produtos notáveis, que abrange quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença. E essa aqui é outro caso de fatoração, diferença de dois quadrados. Para iniciar, vamos aprender um pouco sobre fatoração por evidência. Nós utilizamos monômios. Um monômio, ou um termo algébrico, é uma expressão algébrica inteira composta por uma parte literal e um coeficiente numérico, isto é, por letras e números. Dizemos que é inteira porque não pode constar a presença de variáveis dentro de radicais ou mesmo em denominadores de frações. Fatoração por agrupamento. Utilizamos polinômios. Polinômios são expressões algébricas formadas pela adição de monômios. Ambos são constituídos por números conhecidos e números desconhecidos. Os polinômios são formados por termos. A única operação entre os elementos de um termo é a multiplicação. Quando um polinômio possui apenas um termo, ele é chamado de monômio. Os chamados binômios são polinômios que possuem somente dois monômios, dois termos, separados por uma operação de soma ou subtração. Os produtos notáveis, como o próprio nome sugere, são multiplicações que possuem certo destaque. Eles aparecem com frequência no desenvolvimento de expressões algébricas. Além disso, algumas expressões algébricas necessitam do conhecimento sobre produtos notáveis para facilitar sua fatoração. Olá pessoal, eu sou a Yasmin e eu vou estar explicando exercícios de fixação relacionados ao conteúdo visto anteriormente. Começando por fatoração por evidência, nós temos aqui x² mais 3x. Como descobrir o número em evidência? O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode decompor. Então, começando aqui, x vezes x mais... O 3 é um número primo, então a gente não consegue decompor. Então, a gente vai colocar apenas 3 vezes x. Pronto. Agora, a gente precisa analisar o que nós temos em comum nesses dois termos. No primeiro, nós temos x e no segundo, nós temos x. Então, achamos aqui, o que está em evidência. Vamos colocar o x em evidência. Então, x vezes, abre parênteses, a gente vê o que ficou sobrando aqui, no primeiro termo, x mais o que ficou sobrando no segundo termo, 3, fecha parênteses, e aí achamos o nosso número em evidência. Vamos para o segundo exercício de fixação, fatoração por agrupamento. AB mais AC mais DB mais DC. No caso, 4 monômeros. Mas como a gente vai trabalhar? Vamos, no caso, trabalhar de 2 a 2.
A gente vai ver o que tem em comum e colocar em evidência. Vamos lá. Nesses dois primeiros monômios, nós vemos que temos o A em comum. Então, vamos colocar ele em evidência. A, abre parênteses. A gente vê o que fica sobrando. No caso, primeiro temos B mais C, fecha parênteses. Certo. Agora, vamos para o segundo caso. Nesses outros dois monômios, a gente pode ver que o D temos em comum. Então, a gente vai colocar D em evidência, vezes, abre parênteses, o B, que ficou sobrando, mais C, que ficou sobrando neste outro. Pronto. Agora, a gente pode analisar que, nesses dois termos, nós temos o B mais C em comum. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Abre parênteses, B mais C, vezes, a gente vê o que ficou sobrando. Aqui nós temos o A mais o D. E pronto, dessa forma achamos a fatoração por agrupamento. Vamos para o terceiro e último exercício de fixação. Fatoração de diferença entre dois quadrados. Temos aqui a equação x² menos 4. Mas o que a gente faz? A gente pode notar que ambas são um quadrado. O que quer dizer? Que ambas dá para tirar a raiz quadrada. Então, vamos lá. Abrindo parênteses, vamos tirar a raiz quadrada de x², que é x, menos raiz quadrada de 4, que é 2. Agora, a gente repete a mesma equação, porém com o sinal invertido. Abre parênteses, x mais 2. Pronto, dessa forma, nós temos a equação fatorada desta equação aqui.